Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados. Vamos meditar aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Gostaria de, nesta manhã, trazer essa meditação a nós e tirarmos aqui algumas lições para as nossas vidas. Vamos ler o texto, Lucas 19, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai, nós pedimos a direção do Teu Espírito sobre essa meditação que vamos ter. Abra os nossos corações para recebê-la, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Perdoe todos os nossos pecados. Obrigado por esse dia que o Senhor tem nos concedido, porque é um privilégio viver mais um dia e que possamos vivê-lo para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero meditar nesse texto aqui nos próximos minutos, pensando sobre sinais evidentes de uma genuína salvação, né? Quais são os sinais evidentes de uma genuína salvação? Mas primeiramente nós precisamos entender um pouco aqui o contexto dessa passagem, né? Lembrando que Jesus ele estava a caminho de Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então esse era o caminho dele, ir para Jerusalém para a celebração da Páscoa, né? E nós temos aqui um publicano, né, um cobrador de impostos, né, Zaqueu, né, e esses cobradores de impostos, eles eram israelitas desleais, né, contratados pelos romanos para cobrar imposto de outros judeus, de modo que eles obtinham lucro pessoal, né. Os publicanos eles tornaram-se símbolo do pior tipo de gente. E lembra que Mateus, o Levi, era um deles, né? Então, na antiguidade, as taxas e impostos frequentemente eram coletados por indivíduos privados, empregados com esse propósito, né? E não por agentes governamentais oficiais, né? Então, naturalmente, tais indivíduos, eles tiravam proveito da situação, né, a fim de usufruírem de ganhos desonestos, ou seja, era muito fácil enriquecer nesse cargo, né? Era muito fácil levar vantagens e usufruir de riquezas ilícitas, né? E eles eram detestados, né, os publicanos, pelos judeus. Apesar de serem judeus, eles ocupavam cargos de gentios, né? Eram as pessoas mais desprezadas da sociedade, né? Normalmente, o dinheiro que eles coletavam era obtido por extorsão, para ganho pessoal, enquanto outra parte era imposto para Roma, né? Isso os transformava não apenas em ladrões, mas em traidores da nação judaica, né? Pensava-se que nenhum publicano, nenhum cobrador de impostos poderia ser um homem honesto, né? E Zaqueu, ele tinha ali, o texto diz que ele era um chefe, né? Provavelmente ele comandava ali outros cobradores de impostos, né, que trabalhavam para ele, né? E facilmente ficaria rico alguém que trabalhasse nessa área em Jericó, porque Jericó já era um centro comercial muito importante, né? Então isso também facilitaria a riqueza se a pessoa fosse desonesta, né? Agora, uma coisa importante nós observarmos nessa passagem, né, de Lucas 19, e olharmos para o contexto dessa passagem, que um homem rico, em Lucas 18,
ele recusa as verdadeiras riquezas celestiais e ama as coisas fúteis desse mundo, né? Quando Jesus está conversando com aquele homem rico ali, e ele não quer desapegar das suas riquezas, então ele prefere ficar com as riquezas e recusa os verdadeiros tesouros celestiais. Lucas 18 em diante, né? Aí nós chegamos em Lucas 18:35. Um pobre reconhece a sua miséria e abraça os tesouros celestiais. Nós temos ali Bartimeu, um cego e mendigo, que reconhece sua miséria e abraça os verdadeiros tesouros celestiais, né? E aí nós temos em Lucas 19 um rico desleal, né? Um rico desleal compreende as verdadeiras riquezas e renuncia às coisas fúteis desse mundo e herda as verdadeiras riquezas celestiais. Então há esse contraste aí no contexto dessa passagem, né? Mas eu queria pensar com os irmãos aqui sobre essa questão, quais são os sinais evidentes de uma genuína salvação, né? Vamos olhar rapidamente aqui. Nós vemos que para que haja salvação é necessário que primeiro haja um entendimento, né? E primeiramente possamos nos humilhar diante do Senhor, né? Nos humilhar diante do Senhor. O texto diz, vai dizer aqui do capítulo 1 em diante, nós vamos olhar nesse texto aqui, do 1 até o 4, vamos ver quando Jesus atravessava a cidade de Jericó, né? O texto diz que um homem chamado Zaqueu, ele era maioral dos publicanos, ele era rico, lembra disso, ele era maioral, ou seja, era um chefe, comandava ali outros publicanos, ele era rico, né? E outra característica, ele tinha o desejo de ver Jesus, né? E um impedimento é que ele não podia porque era de pequena estatura, né? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, né? Então, nós temos nesse texto um homem rico, um homem conceituado no meio dele, dele ele era bem conceituado, né? E nessa condição, né, nós temos essas informações sobre Zaqueu, né? Trabalhando numa cidade próspera, que era Jericó, um próspero centro comercial, né? O texto diz que ele era de pequena estatura, né? Mas tinha um desejo, ele procurava ver quem era Jesus. Certamente Zaqueu já sabia da fama de Jesus, né? E já tinha ouvido acerca de Jesus, e ele queria de fato ver a Jesus, né? Então ele se põe ali à beira do caminho onde Jesus iria passar, e ele procura então um meio de ver Jesus, de quebrar todos os impedimentos, tudo que estava impedindo ele de ver Jesus. Ele tem essa ideia de subir nesse pé de sicômoro, que era uma figueira brava, né? Que normalmente essa árvore ela chegava-se a até 10 metros de altura, mas ele tinha galhos amplos, né? Que ficava por sobre a rua, né? Então os galhos eram amplos, onde facilitaria a subida e ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo, né? Então Zaqueu, ele sobe aí nessa figueira brava, provavelmente uma propriedade particular à beira do caminho, e está ali então à espera de Jesus passar, né? Imagine a cena, né? Um homem conceituado no seu meio, um homem rico, né? E de repente ele em cima de uma árvore, né? Aguardando a passagem de Jesus, a quem ele queria ver, né? Sabedor de que no meio da multidão, porque Jesus estava viajando com uma comitiva para a festa judaica da Páscoa, ele não poderia ver Jesus por causa da sua pequena estatura. Então ele tem essa ideia, né? Nós vemos esse homem se humilhando, né? E querendo de fato ver Jesus, né? Então, meus amados, nós olhamos para esse texto e imagine a cena quando todos os outros, a multidão olhando para Zaqueu em cima daquela árvore, né? E Jesus, ao passar por ali, né? Ele quando ele vê Zaqueu, ele pede para Zaqueu: desce depressa, né? Pois em tua casa me convém
pousar, né? Zaqueu deve ter ficado surpreso, né? Talvez tenha ficado um tanto embaraçado, né? Diante dessa situação, né? O chefe dos cobradores de impostos, né? Em cima de uma árvore, e agora Jesus ordenando para que ele descesse depressa e que Jesus ia pousar na casa dele. Então essa é a situação, né? Se nós não nos submetermos ao Senhor e reconhecermos a nossa pequenez, né? Não nos humilharmos diante do Senhor, entendendo quem somos e quem Ele é, não pode haver salvação sem primeiro haver um rebaixamento do nosso ego, sem primeiro haver um entendimento de que de fato somos pecadores e o que nós precisamos é da graça de Deus, e essa graça é oferecida em Jesus Cristo, o nosso Senhor, tá? Então, meus amados, não pense você que haja salvação sem primeiro passar pelo processo de humilhação. Deus começou esse trabalho em Zaqueu, né, levando ele de fato a procurar quem podia satisfazê-lo, porque riquezas não podiam satisfazê-lo, né? As riquezas são temporárias, são transitórias, né? E mais à frente nós vamos ver isso também. Então ele entendia que de fato o que faltava nele era essa graça salvífica, e ele está de fato se humilhando diante do Senhor, né? Lembra da parábola lá do fariseu e do publicano, né? Fariseu, né? Subiu ali, orava à distância, né? Ele prepotente, eu não sou como os demais, né? E aquela prepotência toda dele, do fariseu, e nem sou como esse publicano aí. E o publicano, ao orar, disse: Senhor, sou pecador, né? Olha, eu sou pecador, eu preciso dessa graça. Ele reconheceu a sua situação e ali então houve a salvação, né? Meus irmãos, se o nosso eu não for rebaixado, destronado, né? É preciso, porque o Senhor, ele vai destronar o nosso eu para que ele possa reinar em nossa vida. Era isso que Deus estava fazendo com Zaqueu, né? Precisamos entender que a graça salvífica, ela nos coloca no lugar onde devemos estar. E o lugar onde devemos estar é reconhecendo que somos pecadores, carentes da graça de Deus, e precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus. O segundo sinal evidente de uma genuína salvação que vemos aqui, nesse texto que nós observamos, é a alegria produzida por alguém que de fato vai a Cristo. Olha aqui o texto diz, versículos 5 e 6, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. O texto diz que Zaqueu desce daquela árvore e recebe Jesus com alegria. Desceu rapidamente desse sicômoro, né? Se prostrou diante do Senhor com grande alegria e fé, né? Em ato contínuo, né? Ele começou a exibir evidências tangíveis de seu arrependimento e de sua fé, né? As palavras de Jesus no versículo 5, quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, pois convém-me ficar em tua casa, né? Essas palavras de Jesus, elas foram proferidas como uma ordem. Na verdade, não foi como um pedido, né? Foi uma ordem: desce depressa, hoje me convém ficar na sua casa, né? Quando Deus vai ao nosso encontro para nos salvar, para redimir o pecador, não é um convite que ele está fazendo. De fato, ele está ordenando a salvação, e por isso a graça se torna irresistível, né? Porque a salvação é ordenada por Deus e é operada no coração do homem, né? E o homem responde com fé, porque Deus agiu primeiro, né? Deus agiu primeiro para que aquele que estava morto em seus pecados pudesse ser revivificado e responder, então, com fé. Então, é uma ordem que Jesus está dando para Zaqueu, né? Desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa, né? Agora, pense
na situação de Zaqueu, né? Zaqueu, ele desce ali, recebe Jesus com alegria. Imagine a situação desse homem, né? Que era mal visto, de um modo geral, por outros judeus, né? E agora ele está recebendo Jesus em casa. Lembra que a acusação dos fariseus era que, mais pra frente a gente vai ver, que esse recebe, né, pecadores, esse se hospeda com pecadores, né? Acusação contra Jesus, né? Os religiosos da época faziam essa acusação, né? Então as palavras de Jesus aqui, essa ordem de Jesus para Zaqueu, né, é uma ordem para que Zaqueu desça e Zaqueu vou pousar na sua casa, né? É o único lugar nos evangelhos onde Jesus se convida para ser hóspede de alguém, né? E Zaqueu, ele sentia-se indigno de ter Jesus em sua casa, né? Ele era considerado um pecador desprezível, isso já falamos aqui, né? Com certeza Zaqueu deve ter ficado surpreso, né? Porque ele apenas queria ver Jesus, mas recebeu muito mais que isso, porque recebeu o próprio Jesus na sua casa, né? A alegria produzida quando Deus opera a salvação no homem é evidente, não só no momento, mas em toda a vida, né? Nós podemos passar por lutas, dificuldades, mas temos a certeza que o nosso Deus está conosco e que nós podemos nos regozijar naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez nas nossas vidas, né? Então aquele que recebe a vida eterna recebe o maior dos presentes. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho então volta, né? Há uma grande festa, um grande banquete. Quando também a dracma achada, há um grande banquete, né? Quando a ovelha perdida é achada, há um grande banquete, né? E quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus, né? Zaqueu estava feliz aqui porque abandonara a sua justiça e confiara na justiça de Cristo, né? A justiça de Cristo fora-lhe imputada, né? E agora podia viver em paz, né? A paz que excede todo entendimento, né? A justiça de Cristo imputada ao indivíduo é o que traz paz, né? A Bíblia diz lá em Romanos 5:1, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em quem obtivemos essa redenção, né? A alegria invade o coração quando Deus regenera o homem, né? Quando há um novo nascimento, né? A alegria é proveniente do fato de que após reconhecermos o Senhor Jesus como Senhor absoluto, nós nos colocamos num relacionamento com Ele, né? A salvação dada a nós é uma dádiva divina, aquilo que nós não merecemos, recebemos porque precisamos dessa salvação, precisamos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado, tá? Irmãos, eu quero pensar sobre isso, né? Quão grande obra Deus faz na vida do homem, né? Um morto espiritual, né? Alguém que não tem condições de maneira nenhuma de ir a Deus, Deus vai ao encontro dele, Deus dá uma nova vida, Deus dá a alegria dessa salvação para aquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador. Deus dá uma vida nova, né? Como Deus estava dando para Zaqueu. O último lugar aqui, o último sinal evidente de uma salvação genuína é a renúncia, né? É a renúncia. Onde não há renúncia, não há salvação, né? A salvação, quando é operada em nós, também acompanha-se uma vida de renúncia. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Então esse é o Senhor Jesus nos falando, né? Então nós vimos no versículo 7 ao 10 um homem renunciando, né? Todos que viram isto murmuraram. Quem eram esses? Os religiosos, certamente os fariseus estavam no meio, né? Dizendo que ele se hospedara com um pecador. Estavam criticando porque Jesus estava na casa de um publicano. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? Então nós vemos uma vida de
renúncia aqui também, né? Então não existe vida cristã, não existe regeneração que não seja acompanhada de renúncia, né? Então a vida cristã é marcada por renúncia diária, né? Se não há renúncia, se não há abandono, se não há troca de valores, de princípios, se não há uma nova vida de abandono de pecados, pode ser qualquer outra coisa, mas não houve a regeneração, não houve salvação, né? Nós vemos quando Pedro ele diz para Jesus lá em Lucas 18, nós deixamos nossa casa, nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, no futuro, a vida eterna. Então Jesus está dizendo para Pedro, a vida cristã é de renúncia, e os que me seguem vão ser marcados por renúncia, e aquilo que você perde deste mundo, na verdade você não está perdendo, você está ganhando, porque de fato a vida do cristão é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação, né? Nunca perdemos nada por servir ao Senhor, né? Por viver uma vida de renúncia. O jovem rico de Lucas 18, ele não quis vender tudo e dar aos pobres. Zaqueu estava determinado a vender seus bens e dar metade aos pobres, né? Então a vida de um salvo é marcado por renúncia, é marcado por uma vida de generosidade também, como foi o caso de Zaqueu, né? A generosidade é algo indiscutível na vida de um genuíno salvo, tá? Jesus ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Há um contraste evidente das ações que acompanham um salvo e as ações que acompanham um ímpio, né? O que notamos na vida de Zaqueu após ele ser salvo? Confissão de pecados. Ou seja, isso é fruto do quê? Fruto de arrependimento, ele está confessando pecados. Disposição para arcar com os males que havia feito a outros. Ele estava disposto a arcar com aquilo que havia feito aos outros, né? Uma disposição para fazer restituição, né? Isso era a prova final de que a sua conversão era genuína. Ele queria fazer a restituição àqueles que ele havia prejudicado. Era fruto da sua salvação. Não era a condição para que ele obtivesse a salvação, mas era fruto de uma vida verdadeiramente regenerada, né? Essa generosidade acompanha a vida de todo o cristão, né? Renúncia acompanha a vida de todo o cristão. Zaqueu está disposto a restituir 4 vezes mais àqueles que havia defraudado. Versículo 8, né? Ele estava disposto a fazer mais do que a lei exigia, porque de fato a lei mosaica ela exigia uma penalidade de 20% como restituição, ou 1/5, né, pelo dinheiro obtido por meio de fraude. Está lá em Levítico 6:5 e Números 5:6-7, né, de modo que Zaqueu estava fazendo muito além do que era exigido pela lei, né. Ele estava disposto a restituir 4 vezes mais, sendo que a lei ela pedia 1/5 ali pelo dinheiro obtido por meio de fraude, né? A lei exigia uma restituição 4 vezes mais apenas quando era o caso de um animal que era roubado e morto. Êxodo 22:1, né? Então veja o fruto de um coração regenerado: prontidão para renunciar, desapego às coisas deste mundo, né? Pronto para abnegar-se, né? Ou abrir mão de suas vontades, pronto para restituir os danos provocados aí, as defraudações que havia feito, né? Esta disposição de restituição era um sinal evidente de uma salvação genuína, era fruto da salvação, de uma nova vida. Não era o meio para obter salvação, mas era uma prova de fato bem concreta de alguém que entendeu a graça salvífica, né? Porque Zaqueu estava disposto a dar e a restituir, né? De fato, porque ele acabara de conhecer as verdadeiras riquezas celestiais e entendia que as riquezas terrenas eram transitórias
e não poderiam trazer contentamento. Então ele acabaram de conhecer as verdadeiras riquezas celestiais incompreensíveis, né? E não se importava com a perda das riquezas materiais. Para ele, as coisas materiais já não ocupavam aquilo que ocupavam, né? Qual que é o tema de Lucas, né? Está aqui no versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão que Jesus recebeu do Pai, né? Buscar e salvar o perdido. Censura dos religiosos. Esse homem entra para hospedar-se com pecadores. E Jesus está dizendo, eu vim para os pecadores, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, tá? Então eu queria deixar essa meditação com os amados e pensar que uma salvação genuína é também acompanhada por sinais evidentes, que nesse texto nós vemos a humilhação, a pessoa se humilhando, entendendo quem ela é, né? Que o que nós levamos para Cristo são os nossos pecados, e o que Deus faz em nós é nos dar um novo coração, um coração regenerado, mas quando entendemos a nossa condição de pecador, né? Segundo sinal é a alegria que é produzida quando Deus opera essa salvação em nós, né? Há alegria, há um verdadeiro contentamento. Em terceiro, a nossa vida será marcada por renúncia, tá? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue cuidando de você, do seu lar, que você continue sendo bênção no reino de Deus, tá? Eu quero anunciar aqui o nosso canal é a Igreja Batista Caraguá, tracinho oficial, tá? Igreja Batista Caraguá com acento aí no último A, acento no último A, tracinho oficial, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like ou o seu dislike, deixa o seu comentário, tá? Divulgue nosso canal, ajuda-nos a alcançar mais inscritos. Que o Senhor abençoe você e a sua família, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre.